Governo obriga a reforma coerciva a todos os funcionários públicos com 60 anos a partir de agosto corrente. A medida enquadra-se no âmbito da redução de massa salarial e ajuste de novos ingressos no Estado. Sobre os dirigentes com 60 anos ou mais, o advogado José Capassura esclarece que há um vazio legal entre nomeações de agentes do Estado e reforma. A medida justifica-se como aceleração na retirada de gorduras contidas na massa salarial e já está em vigor desde o dia 1 de agosto do ano em curso. Coerção ou não, o fato é que o Governo já sentenciou com a aposentação obrigatória a todos os funcionários públicos que, a partir de agosto, completam 60 anos de idade, com suspensão imediata do salário, conforme o documento a que tivemos acesso. Através do Decreto número 55/2024, de 25 de julho, procedeu-se com a revisão pontual do regulamento da lei que estabelece o regime jurídico da segurança social obrigatória dos funcionários do Estado, com vista a conferir maior eficácia e celeridade aos processos de aposentação obrigatória. Havendo necessidade de se proceder ao desligamento obrigatório de funcionários e agentes do Estado que atingiram o limite de idade para aposentação, nos termos das disposições conjugadas do artigo número 176 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei número 4/2022, de 11 de fevereiro, e do artigo número 200 do seu regulamento, aprovado pelo Decreto número 28/2022, de 17 de junho, e ao abrigo do disposto nos artigos número 5 e 6, ambos do Decreto número 27/2010, de 12 de agosto, que aprova o regulamento da Previdência Social dos Funcionários e Agentes do Estado. Uma breve comparação com dispositivos legais sobre a reforma na função pública mostra que, nos estatutos anteriores, a aposentação era sublinhada como voluntária ou obrigatória, sendo que, muitas vezes, os funcionários é que tomavam a iniciativa de se aposentar. Em forma extraordinária, conforme o artigo 240 e 256 do Estatuto Geral do Funcionário do Estado, quando resultante de acidente ou doença grave e incurável contraída em virtude das funções exercidas pelo funcionário. Outra alteração que mereceu destaque é o limite de idade para novos ingressos no aparelho do Estado, que passou a ser de 18 anos até uma idade que é permitida contribuir por 15 anos para a aposentação, contra os anteriores 18 aos 35 anos. Mas há um fato curioso, é que dos 20 ministérios existentes no país, pelo menos 12 são dirigidos por figuras com idade igual ou superior a 60 anos, a saber, Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, 66 anos. Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, 66 anos. Ministra da Função Pública, Ana Comoana, 64 anos. Primeiro-Ministro Adriano Maliana, que foi recentemente reconduzido ao cargo de Ministro da Economia e Finanças, 74 anos. Ministro da Saúde, Armindo Tiago, 60 anos. Ministra do Trabalho, Margarida Talapa, 62 anos. Ministra do Gênero e Ação Social, Nhelete Mondlane, 62 anos. Ministro do Interior, Pascoal Ronda, mais de 50 anos. Ministra do Mar, Águas Interiores e Pesca, 64 anos. Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, 62 anos. Ministra da Educação, Carmelita Namachulua, 62 anos. Ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, 61 anos. Ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, mais de 50 anos. Ministro da Ciência e Tecnologia, também mais de 50 anos. Mas então, o que a lei preconiza sobre estas figuras?
Apesar de titulares destes ministérios estão isentos aos dispositivos legais sobre a aposentadoria, quem responde é o advogado José Capassura e esclarece que há um vazio legal entre nomeações de agentes de Estado e aposentação. Para resolver esse tipo de problemas, tendo em conta que o nosso direito é fortemente baseado pelo princípio de tipicidade, o que significa que só é direito tudo aquilo que o legislador diz que é, e não existindo, por assim dizer, algum tipo de cobertura legal, é necessário que haja algum tipo de harmonia no campo jurídico, no sentido de sanar esse tipo de lacuna. Sobre lacunas existentes, Capassura sugere uma reforma legal do instrumento que regula a relação jurídico-laboral na função pública. A nível do próprio Estatuto e de funcionários e agentes do Estado, existe um grande vazio legal no que diz respeito à questão da nomeação, portanto, em função da idade, muito embora exista, por assim dizer, um certo limite ou uma imposição legal que resulta, portanto, digamos assim, aos funcionários do Estado para uma aposentação obrigatória, que é de 65 anos e 60 anos, respectivamente. De recordar que a disposição em alusão faz parte de uma série de alterações introduzidas na Lei nº 10/2017, de 1 de agosto, do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, na sua linha A do artigo 157, revista e aprovada por consenso e na generalidade pelas 3 bancadas parlamentares na Assembleia da República.